Olá, nós somos o GastroPed Talks, o canal da gastropediatria da Unicamp. Nós somos Dr. Lucas Rocha Alvarenga, Doutora Natasha Silva Sandi e doutora Maria Ângela Bellomo Brandão. O GastroPed Talks é um canal sobre gastroenterologia, patologia e nutrição pediátricas, com foco em profissionais de saúde, em que vamos discutir temas e evidências atuais com base em guidelines, artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Bom, o tema de hoje é alergia à proteína do leite de vaca. Dando seguimento ao guideline que foi apresentado, ao consenso brasileiro, a gente vai falar agora do artigo. É a prevenção primária da sensibilização ao leite de vaca e alergia alimentar, evitando a suplementação de fórmulas infantis à base de leite de vaca ao nascimento. Foi publicado no JAMA Pediatrics no final de 2019, talvez seja a revista de maior, o periódico, né, de maior fator de impacto que a gente tenha discutido aqui no GastroPed Talks. Os autores justificam a necessidade desse trial, mostrando que as alergias alimentares, tanto IgE quanto não IgE mediada, têm aumentado bastante a sua prevalência nos últimos anos. E eles citam duas publicações. Uma publicação americana, da Academia Americana de Pediatria, mostrando que o aleitamento materno prolongado, associado ou não a uma forma hipoalergênica, talvez seja uma forma de prevenir essas alergias alimentares. Por outro lado, outra publicação mostrou que a fórmula infantil, o uso da fórmula infantil à base de leite de vaca nos primeiros 14 dias de vida, seja talvez um fator protetor para alergias alimentares no futuro. Então, baseado nessa divergência de ideias, os autores propõem como hipótese que a exposição ao leite de vaca aumenta ou diminui as alergias alimentares. Então, pensando nisso, eles fizeram esse trial, né, respondendo a seguinte pergunta: o risco de sensibilização ao leite de vaca e as alergias alimentares aumentam com a suplementação ou com a evitação das fórmulas infantis nos primeiros dias de vida? E esse artigo foi tão interessante na época que ganhou um destaque no New England, no New England Journal of Medicine, um Journal Watch. Um mês depois da sua publicação, ele recebeu esse destaque na New England. Então, eles fizeram um estudo em um centro único em Tóquio, lá no Japão, pegaram os pacientes de forma randomizada, 1 para 1, não cego, e dividiram esses pacientes em dois grupos. O primeiro grupo, eles evitaram a exposição ao leite de vaca nos primeiros 3 dias de vida, então foram pacientes com o uso de leite materno e ou com ou sem a suplementação de fórmulas à base de aminoácido. E o segundo grupo, eles suplementaram leite de vaca no primeiro dia de vida. Então, pelo menos 5 ml no primeiro dia de vida, e aí esse segmento foi até os 2 anos de idade. Eles incluíram recém-nascidos com risco de atopia, e aqui eles chamam risco de atopia recém-nascidos que têm pais ou irmãos com atopia no momento da avaliação ou histórico pregresso de atopia. E eles excluíram aqueles pais que não se interessaram pelo modelo, pelo desenho restrito do estudo, e eles também excluíram pacientes prematuros, com baixo peso de nascimento, ou com alguma anomalia congênita que poderia atrapalhar a avaliação. Então, como um desfecho primário, eles avaliaram o IgE sérico, o IgE sérico positivo específico para leite de vaca no valor de referência que eles determinaram lá no laboratório japonês. E como os desfechos secundários, clínica específica de alergia alimentar. Então, teste de provocação oral positivo ou alimentação suspeita com aumento de IgE sérico naquele momento do uso do alimento específico ou reação anafilática ao longo dessa avaliação nos 24 meses do estudo. Eles avaliaram outras alergias alimentares, ao trigo, ao ovo, e eles estratificaram todas as avaliações também em relação aos níveis de vitamina D, como níveis insuficientes, níveis intermediários e altos níveis de vitamina D. Os valores de referência são específicos do laboratório japonês, o que seria para a gente aqui talvez como níveis insuficientes abaixo de 20, níveis intermediários e níveis aumentados como sendo valores normais de referência para a nossa referência brasileira aqui. E eles baseiam essa importância da vitamina D em um estudo publicado em 2014, mostrando que o aumento da vitamina D pode talvez ser um fator protetor de alergias alimentares no futuro, tá?
Eles acompanharam os pacientes durante 5 anos, com várias consultas periódicas, com coletas de sangue e avaliações clínicas. Pelo cálculo amostragem da amostragem que os autores fizeram, eles precisariam de 300 pacientes. Eles selecionaram inicialmente 330, aplicaram os critérios de exclusão, sobraram 156 pacientes em cada grupo, né? 312 pacientes. E ao longo dos 2 anos de segmento, eles perderam alguns pacientes ao longo do tempo e ficaram com 151 pacientes ao total no final dos 2 anos. Eles tentaram ao máximo, e eles tiveram esse cuidado de estratificar os pacientes, de parear os pacientes com o maior número de variáveis possíveis. Então, é bem interessante o cuidado que os autores tomam em relação a isso. Eles avaliam vários fatores maternos, paternos, e tentam parear com o maior número de variáveis possíveis. Então, agora os resultados. Talvez esse resultado que está sendo apresentado na tela seja o principal resultado primário dos desfechos que eles encontraram. Então, eles viram que pacientes que receberam, os recém-nascidos que foram expostos ao leite de vaca, tiveram a positividade do IgE sérico muito maior do que os pacientes que não foram expostos ao leite de vaca. Isso muito maior, aqui no caso, é quase o dobro. Então, eles viram que o IgE sérico também como uma variável contínua, desde a primeira avaliação, os pacientes que foram expostos precocemente ao leite de vaca tiveram valores séricos de IgE aumentado ao longo de todo o desfecho, ao longo de todos os 2 anos de avaliação. Em relação aos outros antígenos, isso não teve tanta importância significativa. E em relação à estratificação da vitamina D, o grupo intermediário de vitamina D talvez tenha sido o grupo mais importante nessa avaliação primária, mostrando que mesmo com níveis intermediários de vitamina D, o grupo exposto ao leite de vaca precocemente também teve um maior nível de IgE sérica do que o grupo que não foi exposto. Os desfechos secundários, aqui sim, a vitamina D perde um pouco a importância. Eles não conseguiram concluir nada com os achados da vitamina D. Mas, em relação às outras alergias alimentares, alergia alimentar imediata, anafilaxia, qualquer anafilaxia ao longo desses 2 anos, teste de provocação oral positivo, alergia específica à proteína do leite de vaca e as outras alergias alimentares, todas foram maiores, né, no grupo exposto ao leite de vaca de forma precoce. E, além disso, o grupo que não foi exposto ao leite de vaca de forma precoce, ele se recuperou das alergias alimentares mais precocemente, de forma mais intensa do que os pacientes que foram submetidos, expostos ao leite de vaca. Portanto, eles concluíram que evitar leite de vaca nos primeiros 3 dias de vida diminui a sensibilização ao leite de vaca e às alergias alimentares. Essa conclusão é a mais importante e a mais robusta desse trabalho que a gente está apresentando aqui. Então, eles concluem isso comparando com aquele estudo que mostrou que a exposição precoce ao leite de vaca não a exposição precoce ao leite de vaca seria capaz de reduzir o risco de alergias alimentares nos primeiros 14 dias de vida, mas eles citam que não foi avaliado especificamente os primeiros 3 dias de vida, tá? Então, comparando, isso foi de encontro ao que eles encontraram, mas outros estudos que vão ao encontro do que a gente está apresentando aqui, mostrando que a APLV é mais frequente nos pacientes expostos ao leite de vaca de forma precoce, tanto no primeiro dia de vida, quanto nos primeiros 3 dias de vida. Então, isso é bem semelhante ao que foi encontrado no estudo japonês que a gente está apresentando. De forma um pouco menos importante, um pouco menos robusta, eles colocam que evitar o leite de vaca nos primeiros 3 dias de vida é capaz de diminuir a sensibilização a outros antígenos. Como eles não têm tanta força estatística para concluir isso, eles comparam com outros estudos mostrando que talvez isso realmente seja uma verdade. Então, ratos germ-free, aqueles que não tiveram livres de colonização bacteriana nos primeiros dias de vida. Esses pacientes, esses ratos, né, de laboratório, têm um risco maior de desenvolver anafilaxia e que talvez a microbiota intestinal seja um fator protetor de alergia alimentar nesses ratos. O parto cesariana é sabidamente um fator de risco para alergia alimentar e que
o aleitamento materno exclusivo prolongado seria capaz de gerar uma menor prevalência de infecção pelo Clostridium. Então, mostrando que a microbiota e que a pouca exposição ao leite de vaca talvez seja um fator protetor da sensibilização a outros antígenos. E aqui a comparação mais importante que eles mostram é que a enterocolite necrotizante pode ser desencadeada pelo leite de vaca da mesma forma que pode ser evitado pela exposição ao leite humano. Isso já é bem sabido na literatura. Então, a exposição precoce ao leite de vaca, associado ao crescimento lento da microbiota nos primeiros dias de vida, seria capaz de aumentar a permeabilidade intestinal e aumentar o risco de alergias alimentares no futuro. Eles também colocam as suas próprias limitações, mostrando que não é um estudo duplo cego, tá? De qualquer forma, eles tentam cegar os pediatras que fizeram o teste de provocação oral, talvez isso já seja um facilitador, e aqui também eles colocam que talvez a dosagem de GE sérico não seja o melhor desfecho primário, não é a melhor forma de diagnosticar a alergia à proteína do leite de vaca. A avaliação foi feita só ao longo dos 2 primeiros anos. Talvez, como o desfecho deles sejam relacionados aos primeiros 3 dias de vida, esse tempo de 2 anos seria necessário, mas a gente sabe que existem alergias alimentares que começam depois dos 2 anos de idade. Outro fato que limita esse estudo é que a prevalência das alergias alimentares é totalmente dependente da cultura. Por exemplo, os japoneses têm a cultura de se alimentar de forma precoce e de forma mais intensa com ovo, por exemplo, que isso pode não ser verdade em outras culturas ocidentais ou orientais. E que o fato de a prevenção da exposição do leite de vaca diminuir a sensibilidade aos antígenos alimentares, talvez seja por evitar o leite de vaca ou por exposição às fórmulas infantis ou ao leite humano. Não sabemos isso. O artigo não estratificou esse grupo de pacientes, mas eles colocam, por outro lado, que como a diferença entre os grupos foi muito grande, talvez isso não seja tão importante. Independente de qual fator seja o mais importante, os 2 fatores de forma independente já são suficientes para diminuir a sensibilização. E, por fim, a sensibilização é diferente de alergia. Toda alergia alimentar vem de uma sensibilização prévia, mas nem todo paciente sensibilizado necessariamente vai desenvolver alergia alimentar. Então, talvez um principal desfecho seria avaliar a alergia à proteína do leite de vaca pelo teste de provocação oral, que é o padrão ouro para fazer esse diagnóstico. Por outro lado, eles concluem que a diminuição da exposição do leite de vaca nos primeiros dias de vida é uma prática possível, totalmente factível, barata e aplicável na prática. Então, talvez limitar essa exposição precoce ao leite de vaca, mesmo que não tenha tanto substrato científico para isso, mas que talvez essa diminuição da exposição seja um fator protetor realmente das alergias alimentares. É isso que o artigo tinha para dizer. Obrigado por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, @gastroped.talks, no YouTube, Gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo.